Bom, acredito que os últimos colegas, alunos em geral, que estavam na sala de espera, os últimos já ingressaram, alguns estão ingressando aqui aos poucos, mas então vamos dar início ao nosso evento de hoje, e temos uma importante aula inaugural. Hoje temos a satisfação, primeiro, de anunciar, né, o início do nosso curso Temas Avançados do Direito. Foi um grande desafio. Porque eu não vou conseguir depois. Luiz, eu vou ativar seu mudo aqui. Que é o curso Temas Avançados do Direito, que foi um grande desafio para a nossa escola, reunir pessoas com autoridade em cada matéria, as pessoas que têm os conhecimentos mais aprofundados, né, e mais sofisticados sobre o tema, sobre cada tema que escolhemos ali em conjunto, né, com essas respectivas autoridades do direito. E é uma satisfação enorme ter o professor Luiz Guilherme Marinoni na aula inaugural, um dos maiores processualistas que o país já teve. Isso comentei um pouco aqui com ele nos bastidores, é uma satisfação simplesmente ter a oportunidade de dirigir a palavra a ele, já é uma satisfação muito grande para mim. O professor Luiz Guilherme Marinoni é advogado, parecerista, já foi procurador da República, é um professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Federal do Paraná, é vice-presidente da International Association of Procedural Law, presidente da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, pós-doutor pela Universidade Estatal de Milão, Itália, visiting scholar na Columbia University, nos Estados Unidos, tem 38 livros publicados no Brasil, mais 18 publicados no exterior, principalmente América Latina e Europa, assessorou a Câmara dos Deputados no projeto do Código de Processo Civil, além de ser consultor internacional do projeto Principles of Transnational Civil Procedure. Um nome um pouquinho mais longo aqui, professor, me desculpe aqui o trava-língua. Enfim, dispensaria até apresentações, mas faço questão aqui de ler esse brevíssimo currículo aqui. O currículo dele a gente não gastaria a aula toda para ler ele por completo. E hoje vamos falar de um tema muito especial que o professor tem dedicado muito a ele, além de ter um artigo no site academia.edu, ele lançou também uma obra exatamente com esse título, né, pela Revista dos Tribunais, não é isso, professor? Acho que travou um pouquinho. Esse livro aqui, Coisas Julgadas sobre Questão. Muito bem. Para terem uma ideia da densidade do tema, né? Ele tem um abismo aí para aprofundar. Parece simples para quem nunca teve um contato, né, mais aprofundado com o tema, mas ao esmiuçarmos, eu assisti já uma aula do professor Marinoni lá na própria Escola da Magistratura do Estado de Goiás, e essa aula abriu minha cabeça por completo, né? Vocês vão ver muitas novidades aqui, e que podem ser citadas também para aqueles os colegas o colega Fernando Xavier, boa noite aí, está com a câmera aberta, obrigado aí pela participação do colega, também aos colegas aqui que estão, alunos, né, que estão também na árdua preparação para a segunda fase da magistratura, né, são temas muito candentes, né, que, se bem aplicados numa prova dissertativa, podem muito bem impactar positivamente o examinador, né, um conhecimento bem aprofundado, bem sofisticado. Então, sem mais delongas, vou avisar aqui a todos para que possam também repercutir a outros conhecidos. Infelizmente, não foi possível a transmissão ao vivo pelo YouTube, né? Esse caos que estamos tendo da internet hoje afetou, né, a sincronização do Zoom
com o nosso canal do YouTube e nós vamos subir o vídeo posteriormente, pois a aula inaugural ela é um convite a todos, é uma aula gratuita. Infelizmente tivemos esses percalços, né? Inclusive prejudicou um pouquinho a divulgação no dia de hoje, ainda bem que fizemos alguns dias anteriores, mas sem mais delongas eu passo a palavra ao querido professor Luiz Guilherme Marinoni. Espero que seja um primeiro encontro de vários outros que tenhamos aí no futuro. É uma honra da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás tê-lo aqui conosco, professor. Então, passo a palavra, estou aqui para o que precisar, acompanhei o evento até o fim. Obrigado, boa noite. Já faço aqui o seu destaque de vídeo. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com você e com os amigos que aqui estão presentes, especialmente com os juízes e assessores e operadores do direito, estudiosos ligados à Escola da Magistratura do Estado de Goiás. É uma honra para mim poder abrir esse curso, que certamente trará muita luz para discussões futuras e propiciará debates e o engrandecimento dos estudos acerca de vários pontos do direito processual civil. O tema da minha palestra, como todos sabem, o título faz ver, é Coisa Julgada sobre Questão. Eu poderia dizer que esse tema é certamente um dos mais complexos do Código de Processo Civil de 2015. E, ao mesmo tempo, um dos mais importantes, se não o mais importante, para a efetividade da distribuição da justiça. Portanto, um tema de alta importância para os juízes e para os advogados. Entretanto, ele não vem sendo muito discutido, o que é compreensível. É compreensível em virtude de que, como eu disse, esse é um dos temas mais complexos da reforma, do novo Código de Processo Civil, e se poderia dizer, na realidade, que é um tema altamente complexo em termos de teoria do direito processual, em termos de teoria do processo. Isso porque ele põe abaixo toda a teoria da coisa julgada que preside o direito processual de civil law. Ou seja, esse é um tema que coloca em xeque a noção romana de res judicata. Coloca em xeque também a doutrina tradicional da coisa julgada, a doutrina quiovendiana, que ressuscitou, de certa forma, a res judicata romana, e que é por todo o direito italiano, obviamente, por conta dela ter se inserido, repercutido no Código de Processo Civil italiano, e também é uma doutrina de Chiovenda que repercute enfaticamente sobre todo o resto dos países de civil law, em especial nos países da América Latina. Certamente a doutrina de Chiovenda, como todos sabem, a respeito da coisa julgada, presidiu o Código de Processo Civil de 1973. Eu quero dizer, em poucas palavras, com doutrina de Chiovenda, ou com res judicata romana, a coisa julgada que recai apenas sobre o pedido e também diz respeito apenas e tão somente às partes. São essas as duas características da coisa julgada de civil law. É uma coisa julgada que é restrita ao pedido formulado pelo autor e também às partes que estão em litígio. Em outros termos, e em primeiro lugar, a coisa julgada de civil law é uma coisa julgada que ignora a resolução das questões ditas prejudiciais ou necessárias para o julgamento do pedido. O que faz coisa julgada é a decisão sobre o pedido,
mas não a decisão sobre as questões incidentes, que são ainda que relevantes para o juiz dar solução ao pedido. Por exemplo, quando alguém pede indenização, e, portanto, em outras palavras, tutela ressarcitória por perdas e danos, afirma ao mesmo tempo a responsabilidade do demandado, a responsabilidade civil do demandado, que depende, como todos sabem, do dano e da culpa, ao menos da culpa, né? Depende do elemento subjetivo, da culpa ou do dolo, em regra, da culpa. O problema é que, para que o juiz julgue procedente o pedido de indenização e, portanto, condene ao pagamento de perdas e danos, ele precisa, antes, resolver a questão de se a responsabilidade do demandado pelo ato ilícito e pelo dano que lhe é atribuído. Ou seja, para que se julgue procedente um pedido de indenização ao pagamento de R$100 mil, há que se reconhecer, obviamente, que o demandado é responsável pelo dano. Entretanto, como todos nós sabemos, não há coisa julgada sobre a decisão acerca da responsabilidade sobre o dano, mas apenas coisa julgada acerca da decisão sobre o dever de indenizar determinada quantia em dinheiro. Isso significa, para exemplificar, que se eu propuser uma ação de indenização por danos materiais, em virtude de um determinado ilícito danoso, e obtiver uma sentença de procedência, eu, obviamente, não estarei impedido de propor uma outra ação de indenização por danos morais, com base no mesmo ilícito danoso, em face do mesmo ilícito danoso, alegando a mesma responsabilidade do demandado. O problema é que, se na ação seguinte eu posso discutir a indenização pelo dano moral, porque a coisa julgada recaiu sobre as partes, o fundamento e o pedido que foi formulado na primeira demanda, e este era um pedido de indenização por danos materiais, e agora eu estou formulando pedido de indenização por danos morais, de modo que a ação é outra, de modo que não há coisa julgada, não estão presentes os três elementos que devem estar delineados para a caracterização da coisa julgada, eu estou, sem dúvida alguma, pretendendo rediscutir uma questão necessária ao julgamento tanto do pedido de indenização por dano material, quanto do pedido de indenização por dano moral na segunda ação. É claro que o autor, se pudesse, não rediscutiria esta questão prejudicial, esta questão necessária ao julgamento do pedido. Entretanto, no nosso sistema, o réu tem todo o direito de rediscutir a questão da responsabilidade, de modo que ele pode, na contestação, alegar que não deve indenização por dano moral, porque não é responsável pelo ato ilícito, não é responsável pelo dano. Ele pode rediscutir a responsabilidade pelo dano na segunda demanda, que tome em consideração o mesmo ato ilícito, mas um outro pedido. Isso simplesmente porque a tradição de civil law, rente à coisa julgada do tipo romano, não admite coisa julgada sobre as questões incidentais, sobre os pressupostos para a resolução do litígio. É claro que todos percebem que isso é uma incoerência,
Mas se é uma incoerência, deve ter alguma explicação. Não é possível que toda a doutrina de civil law, os grandes processualistas italianos, embora de 100 anos atrás, tenham admitido que a coisa julgada deve recair apenas sobre o pedido e não sobre a questão que prejudica a resolução do pedido, se isso não fosse devido. De modo que, em primeiro lugar, exatamente porque essas coisas têm que ser contextualizadas na história, considerando o ambiente político e social em que a doutrina foi criada, é preciso tentar, embora nós não tenhamos tempo para aprofundar a questão, é preciso tentar, pelo menos, pontuar os motivos principais pelos quais os processualistas rejeitaram a possibilidade de a coisa julgada recair sobre as questões incidentes que prejudicariam, embora fossem necessárias, para a resolução do litígio ou do pedido. Na realidade, o que impediu os processualistas de 100 anos atrás a admitirem que a coisa julgada poderia recair sobre a questão que prejudica o julgamento do pedido foi fundamentalmente o princípio da liberdade do Estado liberal francês. A ideia de que, para que recaísse coisa julgada sobre uma questão, fosse necessária a propositura de uma ação declaratória incidental, ou seja, fosse necessária a realização de um pedido de declaração incidental, para que daí, então, a coisa julgada cobrisse o pedido, tem a ver exatamente com a liberdade que regulava o direito francês pós-Revolução Francesa. Na verdade, o princípio da declaratória incidental tem origem francesa. E esse princípio influenciou a discussão que se travou na Alemanha a respeito da possibilidade de a coisa julgada recair sobre as questões, e não apenas sobre o pedido. O problema é que a doutrina que venceu no final dos anos 800 foi a doutrina que sustentou que a coisa julgada apenas poderia recair sobre o pedido, porque, se fosse de outra forma, violada estaria a liberdade do autor. Em outras palavras, partiu-se da premissa de que é o autor que tem a liberdade de determinar o campo onde a coisa julgada recai. Ele seria surpreendido, e isso afetaria a sua liberdade, caso ele pudesse ficar impedido de rediscutir uma questão que ele não colocou em litígio mediante a formulação do pedido. Esse é o motivo pelo qual a coisa julgada não recaía sobre a questão. Entendia-se, em outras palavras, que, como o autor é aquele que determina como as coisas devem ser, cabe-lhe, se for o caso, requerer declaração incidental, formular pedido de declaração incidental, propondo uma ação declaratória incidental, para que a questão prejudicial ao julgamento do pedido que foi posto na ação inicial possa ser recoberta por coisa julgada. Agora, se ele não propuser a ação declaratória incidental, se ele não formular, portanto, um novo pedido no curso da ação já proposta, a coisa julgada não recairá sobre a questão incidental. Cabe a ele. Ele tem a liberdade de definir onde a coisa julgada recai. Ele não pode ser surpreendido, diziam os processualistas de então,
por uma decisão judicial que pode surpreender-lhe, impedindo-lhe de voltar a discutir uma questão que ele não quis ver definitivamente delineada. A questão seria muito similar à do sujeito que propõe uma ação de alimentos, alegando que é filho do réu. Nesta ação, em princípio, de acordo com a doutrina tradicional, a coisa julgada recai apenas sobre o pedido de pagamento de alimentos. O problema é que, para o juiz julgar procedente o pedido de pagamento de alimentos, ele tem que considerar, ele tem que analisar e decidir sobre se o demandado é, de fato, filho. Se o autor é, de fato, filho do demandado. Se existe uma relação de filiação. Se há uma relação de filiação. Entretanto, como definir ou estabelecer de modo definitivo que o autor é filho do demandado é algo que fica à discrição dos litigantes, fica a critério das partes que podem requerer ou não a declaratória incidental. Caso a ação de alimentos termine apenas com o julgamento do pedido de pagamento de alimentos e não tenha sido requerida a declaratória incidental nem pelo autor, nem pelo réu, acerca da relação de parentesco, obviamente, sobre a relação de parentesco, as partes poderão voltar a litigar numa demanda futura, porque sobre esta questão não há coisa julgada. A tendência, portanto, a concepção de civil law, a concepção que reina ainda hoje na Itália, a concepção que reina na maioria dos países de civil law e que reinava no direito brasileiro até o Código de 2015, era de que, caso não proposta a declaratória incidental, ou melhor dizendo, caso não formulado pedido capaz de dar ao juiz condições de definir, com força de coisa julgada, uma relação jurídica prejudicial ao julgamento do primeiro pedido, não há coisa julgada sobre a questão que prejudica o julgamento do pedido. Isso tem a ver, essencialmente, com um problema de liberdade. Há 100 anos atrás, o processo era visto como algo à disposição das partes. O processo era um problema das partes. E, portanto, a liberdade das partes deveria definir o modo como ele se realiza. Agora, vejam que coisa interessante. A coisa julgada sobre questão é um instituto típico de common law, assim como é um instituto de common law os chamados precedentes vinculantes ou obrigatórios, ou stare decisis. A coisa julgada sobre questão no common law é chamada de collateral estoppel, assim como o precedente vinculante no common law é chamado de stare decisis. É claro que, por detrás do collateral estoppel e do stare decisis, há um contexto cultural, político, religioso, completamente diferente daquele que presidia as coisas no civil law, à época em que foram pensadas determinadas questões, como a da coisa julgada sobre questão, que foi eliminada tanto no direito alemão quanto depois no direito italiano. A ZPO alemã rejeitou a possibilidade de a coisa julgada recair sobre questão, exigindo, para tanto, a ação declaratória incidental. E depois a ZPO alemã e a doutrina alemã vencedora, que instituiu a necessidade da ação declaratória no Código de Processo Civil alemão, repercutiu sobre a doutrina italiana, especialmente sobre Chiovenda, dando origem ao artigo 34 do Código de Processo Civil italiano, que nada mais é do que uma regra
que exige a propositura de ação declaratória incidental para que a coisa julgada recaia sobre a questão que prejudica o julgamento do pedido. Todos sabem que as regras do artigo 5º e 325 do Código de Processo Civil de 73, que exigiam uma ação declaratória incidental para que a coisa julgada recaísse sobre a questão prejudicial, nada mais são do que cópias ou reproduções do artigo 34, do tão criticado artigo 34 do Código de Processo Civil italiano. Eu digo tão criticado porque, de fato, a doutrina processual moderna italiana critica muito este artigo 34 do Código de 1942, né? É um código que tem muita dificuldade para ser modificado. A modificação de um Código de Processo Civil ou a elaboração de um Código de Processo Civil na Itália é muito mais difícil do que no Brasil, por uma série de razões que agora não vale a pena discorrer. Mas o fato é que lá existe a previsão da declaratória incidental e a doutrina a critica de forma incisiva. Michele Tarufo, por exemplo, escreveu um artigo há muito tempo atrás chamado Collateral Estoppel e Giudicato sulle questioni, onde ele arrasa a ideia de coisa julgada sobre o pedido ou de processo que mantenha indefinida uma questão prejudicial que foi resolvida, plenamente resolvida, em contraditório. Da mesma forma, um outro grande jurista italiano, que não é processualista, Giovanni Pugliese, num verbete escrito para a Enciclopédia del Diritto, uma das enciclopédias mais importantes do direito italiano, não é só uma enciclopédia de direito processual, afirma textualmente que a doutrina chioventiana acerca da coisa julgada é socialmente inútil, porque agrava a incerteza do direito e a insegurança jurídica. Tanto Tarufo quanto Pugliese, quando escrevem os seus textos, consideram o direito de common law, em especial o direito estadunidense. Então, vamos para o common law para ver por que lá as coisas se passaram de forma diferente. Porque só assim nós vamos conseguir compreender o que há aqui no Brasil. Porque a simples leitura do artigo do Código de Processo Civil, que hoje trata da coisa julgada, o artigo 503, parágrafos 1º e 2º, não é suficiente para fazer ver com clareza a importância da coisa julgada sobre questão. Muito mais importante do que isso é perceber a sua essencialidade para a tutela de valores imprescindíveis a um processo justo, a uma organização social justa. Por incrível que pareça, e poucos sabem disso, porque muitos falam de precedente obrigatório no Brasil e não sabem absolutamente nada a respeito de coisa julgada sobre questão, mas o Instituto do Collateral Estoppel, da coisa julgada sobre questão, floresceu no direito do common law, no primitivo direito inglês, 7 séculos antes do stare decisis. A coisa julgada sobre questão surge 7 séculos antes dos precedentes obrigatórios. De modo que é impossível se compreender o que é um precedente obrigatório e a razão de ser de um precedente obrigatório sem se perceber o que é coisa julgada sobre questão e por que ela deve existir. Porque a existência da coisa julgada sobre questão é muito mais fácil de ser assimilada do que o precedente vinculante. E o direito brasileiro, o direito de civil law, em regra, quando considera a importância
dos precedentes obrigatórios, cala-se sobre a coisa julgada sobre a questão e não consegue desenvolver nem mesmo a teoria dos precedentes de forma adequada. Mas no common law, como eu dizia, por volta do século XI, se passou a proibir a rediscussão de determinadas questões ou da própria decisão, sem se ter um instituto similar ao da coisa julgada. No direito primitivo inglês não havia coisa julgada. Não se falava que a decisão final sobre o mérito impede a sua rediscussão em processos futuros. Isso não existia. A res judicata romana ainda não tinha repercutido nessa época sobre o direito inglês, sobre o common law. O que repercute sobre o common law, na verdade, para impedir a rediscussão do que se passa em um determinado processo, é a boa-fé objetiva. Ou seja, não se concebia já nessa época, porque se entendia que isso seria um comportamento contraditório e, portanto, violador da boa-fé objetiva, que alguém pudesse se comportar num processo judicial futuro perante uma autoridade do Estado, contradizendo-se diante de algo que já havia sido dito, reconhecido ou criado num processo anterior. Em outras palavras, quem admitia, confessava ou colaborava para a criação de uma determinada situação jurídica, como, por exemplo, para a criação de um resultado de prova, não podia negar a sua alegação, a sua confissão, nem a prova no processo subsequente. Entendia-se que, caso isso ocorresse, existiria venire contra factum próprio. Expressamente, os ingleses da época, a doutrina inglesa da época, falava em boa-fé objetiva e em proibição do venire contra factum próprio. Proibição de se comportar de modo contraditório em face de um comportamento anterior. O que proibia, portanto, a insistência numa alegação que tinha dado origem a um esclarecimento mediante prova contrário a alguém, não era a coisa julgada, mas sim a proibição de comportamento contraditório. Tanto é verdade que o primeiro tipo de estoppel que existiu no common law chama-se de estoppel by records, estoppel por registro das alegações ou por registro das provas. Registrava-se as alegações, as confissões, as provas, o resultado da prova. E esse registro é que impedia um comportamento contraditório no processo subsequente entre duas partes que já haviam litigado sobre um bem jurídico que pressupunha a resolução de uma questão incidental que poderia mais tarde ser importante para a obtenção de outro bem jurídico. É claro que eu estou falando aqui da questão incidental que pressupõe o julgamento do pedido. Do estoppel by records, entretanto, foi muito fácil se chegar àquilo que os ingleses chamaram de estoppel by judgment. Estoppel por julgamento. O estoppel por julgamento, sim, é a proibição da relitigação da decisão do julgamento sobre uma questão que importa a resolução de um pedido que confere um bem da vida ao autor. Ou não confere, né?
Para se chegar ao estoppel by judgment, a partir do estoppel by records, foi muito fácil, porque a tradição do common law, muito ligada a um comportamento ético e religioso, de proibição de contradição, se fazia proibir um comportamento que negasse uma prova produzida num processo em que a parte já participou em pleno contraditório, facilmente fez ver que não haveria razão para admitir a possibilidade de se dar à mesma parte contra a qual a prova foi produzida a possibilidade de discutir, de rediscutir a decisão sobre a questão que foi solucionada a partir da própria prova. Uma coisa é decorrência da outra. Se eu não posso rediscutir o resultado da prova, por maior razão, eu não posso rediscutir a decisão sobre a questão que se baseou na prova. Haveria tanto comportamento contraditório ao se negar a prova quanto ao se negar a decisão da questão. Surge, portanto, então, o collateral estoppel sobre decisão no direito inglês. O collateral estoppel sobre decisão vai ao direito estadunidense, surge no direito estadunidense, já no final dos anos 800 também. Só que no final dos anos 800, se admite de modo muito claro que havia necessidade de se proibir a relitigação de questão prejudicial. Isso seria fundamental para se outorgar segurança jurídica aos litigantes e também fundamental para propiciar menos gasto à administração da justiça, que não deveria permitir a relitigação desenfreada de uma mesma questão. É interessante que o pragmatismo do direito estadunidense, ao invés de tomar em consideração o fundamento da boa-fé objetiva para garantir a coisa julgada sobre questão, enfatizou que o que mais importava para se consolidar a coisa julgada sobre questão era a segurança jurídica que ela propiciava e a efetividade da administração da justiça. Segurança jurídica por quê? Porque, obviamente, se alguém propõe uma ação pedindo indenização por dano material em virtude de um determinado acidente automobilístico e mais tarde, em virtude do mesmo acidente, propõe uma ação em que pede indenização por dano moral, obviamente há contradição de decisões se o juiz da segunda demanda puder não reconhecer a responsabilidade que foi admitida pelo juiz da primeira demanda. Ou seja, a inexistência de coisa julgada sobre a responsabilidade, que é pressuposto para a condenação em perdas e danos, é vista aí como fundamental para a coerência do direito e para a segurança jurídica. Geraria insegurança jurídica admitir que uma questão prejudicial pode ser rediscutida a bel prazer de uma das partes. E também se percebe que, embora uma segunda demanda apenas, em que se tenha que relitigar toda a matéria, não signifique muito dinheiro para o Estado, muito gasto de energia para o Estado, a tendência
de se admitir a relitigação de uma questão que já foi resolvida, gera, ao se considerar a litigância numa perspectiva global, um acúmulo de gasto de dinheiro e de dispêndio de energia que não configura uma administração correta do dinheiro público. Você deixa claro que o Estado não tem direito de gastar o dinheiro público com demandas frívolas, com demandas que se repetem sem razão de ser. Mas vejam que interessante. Até esse momento, apenas se admite a invocação da coisa julgada em seu benefício por aquele que pode também ser prejudicado pela coisa julgada sobre questão. Ou seja, a invocação da coisa julgada sobre questão é restrita às partes do primeiro processo. E não a um terceiro que não participou do processo. A coisa julgada em benefício de terceiro é uma coisa julgada, então, que não apenas rompe com a ideia de que a coisa julgada é restrita ao pedido, mas agora nega que a coisa julgada deva ser restrita apenas às partes. A coisa julgada pode ser utilizada em benefício de terceiro. Obviamente, nunca em prejuízo, mas sempre em benefício de terceiro. Quando que na prática estadunidense surge o problema? É gozado, né? Os americanos são muito práticos. E a questão surge de uma questão corriqueira, prática, que também faz parte do nosso dia a dia, mas ninguém dá bola para ela. Quando surge a questão? A questão surge quando, por volta de 1910, 1915, começam a haver acidentes entre calhambeques, né? entre os cargos do início do século XX. Em primeiro lugar, se propunha, muitas vezes, a ação de indenização contra o condutor do veículo. E nessa demanda contra o condutor do veículo, não se reconhecia a responsabilidade do condutor. A questão da responsabilidade pelo acidente, em outras palavras, era definida, era apreciada mediante prova e decidida, mas em favor do condutor. O problema é que, como acontece no Brasil, aquele que entendia ter sido prejudicado pelo acidente propunha posteriormente uma ação contra o proprietário do veículo. Por algum tempo se admitiu uma posterior ação contra o proprietário do veículo sob o argumento de que o proprietário do veículo não poderia invocar a coisa julgada que recaiu sobre a não responsabilidade do condutor. Fundamentalmente porque o proprietário do veículo não foi parte no primeiro processo entre aquele que se diz prejudicado e o condutor. Embora se tenha decidido sobre a responsabilidade em face de determinado acidente, de determinado fato, mas não se admitia a invocação da coisa julgada pelo terceiro, simplesmente porque ele não tinha sido parte no primeiro processo. As cortes americanas, entretanto, a partir desse exemplo, desse caso, passam a admitir que a coisa julgada possa ser invocada por um terceiro. Ela passa a ser discutida no direito americano, em outros casos, e o problema chega à Suprema Corte dos Estados Unidos em 1971, num caso bastante conhecido, um caso entre o laboratório Blonder-Tongue e a Universidade de Illinois. A Universidade de Illinois se dizia titular de uma patente de invenção.
e já tinha proposto 2 ou 3 demandas, todas elas transitadas em julgado, em que se tinha reconhecido a nulidade da patente. Ou seja, a universidade, com base naquilo que dizia ser uma patente da sua titularidade, devidamente registrada no órgão oficial, já havia proposto ações, que lá são ações, podem ser ditas aqui, ações inibitórias, para impedir outros laboratórios de se valerem da patente em seus produtos, para produzirem os seus produtos, e havia perdido sob o fundamento de que o registro da patente era nulo. Numa quarta demanda, o laboratório demandado, o Blondertongue, alega collateral estoppel, coisa julgada sobre a questão. E alega que, embora ele seja um terceiro, ele pode invocar a coisa julgada que se formou num processo entre a Universidade de Illinois, que também é parte nesse quarto, quinto aqui, e um outro laboratório. Ela passa-se a falar aí de non-mutual collateral estoppel, um collateral estoppel que não supõe a mutualidade, as mesmas partes no mesmo processo. Mas as cortes inferiores, o juiz de primeiro grau e a corte distrital rejeitam a alegação de coisa julgada sobre a questão sob o fundamento tradicional. Somente pode invocar coisa julgada sobre a questão quem foi parte no primeiro processo. Quem não foi, não pode. A questão sobe, então, o certiorari é admitido, o recurso é admitido, e a questão passa a ser julgada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, chega-se à decisão final de que é possível que um terceiro invoque a coisa julgada em seu benefício. A coisa julgada só não pode ser invocada para prejudicar quem não participou do primeiro processo, mas pode ser invocada por um terceiro que não participou do primeiro processo em seu benefício. O argumento fundamental da Suprema Corte dos Estados Unidos é o de que a coisa julgada não é um brinde à parte vencedora. A coisa julgada não pode beneficiar só quem ganhou uma demanda. Porque a coisa julgada é um instituto de direito público. Ela não tem a ver apenas com os litigantes de uma demanda. A coisa julgada espelha a autoridade do Estado. E, sobretudo, espelha uma decisão do juiz que rechaça o direito de alguém. Ora, uma decisão que tem autoridade, ou que deve ter autoridade, ao rechaçar o direito de alguém, não pode permitir-lhe a rediscussão do direito rechaçado simplesmente por conta desta pessoa estar diante de um réu com outro rosto. Foi essa a expressão que a corte utilizou, um réu com outro rosto. Aquele que perdeu a primeira demanda, aquele que foi vencido em relação à decisão da questão, é vencido perante o Estado, perante o juiz. É o juiz que diz que ele não tem razão. De modo que ele não pode voltar a afirmar um direito que já foi dito por um juiz que ele não tem, num segundo processo, apenas por estar diante de um réu com outro rosto. Foi esse o argumento que a corte utilizou, lembrando, inclusive, de uma lição do célebre jurista inglês Jeremy Bentham, que, em 1827, teria escrito que, se alguém não pode ser prejudicado por uma decisão proferida em processo de que não participou,
não há motivo para impedir que alguém possa ser beneficiado por uma prova produzida em processo de que não participou, só porque está diante de um réu com outro rosto. Ou seja, Bentham, quando escreveu seu tratado sobre as provas, estava preocupado em deixar claro que a prova produzida no processo de outras duas pessoas poderia ser invocada em seu favor por um terceiro que não participou do processo. E essa lição de Bentham foi utilizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos para dizer, ora, se a prova pode, por muito mais razão, a decisão também pode. E pode, e daí completou a sua fundamentação, e pode porque, como acontece no caso presente, se já se declarou a nulidade da patente, admitir a rediscussão da validade da patente ao infinito é violar a busca da segurança jurídica, é violar a intenção de se encontrar a segurança jurídica. Porque, claro que, mais cedo ou mais tarde, o juiz vai decidir de forma diferente ao que já foi decidido, por uma razão ou outra. E isso, obviamente, vai fazer com que existam decisões incoerentes e que violada seja a segurança jurídica. E mais do que isso vai abrir oportunidade para uma litigância desnecessária e desenfreada por parte daquele que perdeu. Porque se eu admito a rediscussão da questão apenas porque o réu é outro, aquele que já teve a sua patente declarada inválida vai rediscutir até quando for possível. E ao rediscutir sempre e de maneira não racional, a parte causa prejuízos sérios à administração pública, porque faz com que seja gasto de energia dos juízes, dos funcionários da administração da justiça, e que seja gasto dinheiro público para custear essas demandas frívolas, e, pior ainda, prejudica a própria economia, porque cada vez que uma demanda dessas é proposta contra uma empresa, a economia da empresa demandada é paralisada. Isso gera problemas sérios para a economia em seu todo. Eu estou falando aquilo que foi dito pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1971. Essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é um precedente obrigatório hoje, é um precedente vinculante, stare decisis, ainda é vigente e orienta toda a operação com coisa julgada nos Estados Unidos. Na verdade, essa decisão da Suprema Corte americana deu origem a um restatement. Restatement é uma espécie de regulamentação que não é propriamente uma lei, mas que é observado por todos aqueles que participam, pelos juízes, pelos advogados, e por todos aqueles que participam de processos judiciais nos Estados Unidos. Em 1982, foi editado o segundo Restatement of Judgments, que é um restatement sobre o processo judicial. E nesse restatement existe uma regra, um parágrafo, que é o parágrafo 27. Eu vou até ler esse parágrafo 27, porque ele é muito interessante, na medida em que ele foi copiado pelo legislador brasileiro e inserido no artigo 503 do Código de Processo Civil, embora muito pouca gente saiba disso. Mas basta comparar a letra do parágrafo 27 do Restatement Second of Judgments, de 82, para se ver isso de forma clara. Está escrito no parágrafo 27. Quando uma questão de fato ou de direito é efetivamente discutida e decidida, mediante julgamento válido e final,
e a decisão é essencial para o julgamento, a decisão é aplicável ou produz efeitos em uma subsequente ação entre as mesmas partes, seja a ação baseada na mesma ou em diferente pedido. Eles falam em claim, mas seria uma tradução, seria pedido, não exata, mas seria pedido. Aqui ela fala entre as mesmas partes, mas o parágrafo 28, logo em seguida, admite que ela também possa ser invocada por um terceiro em seu benefício. Ou seja, a coisa julgada só não pode prejudicar aquele que não participou do primeiro processo. Agora, veja o que está escrito no artigo 503 do Código de Processo Civil. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Aqui é o pedido. Parágrafo 1º. Aí vem a relação com o parágrafo 27 americano. Parágrafo 1º. O disposto no caput do artigo 503 aplica-se à resolução de questão prejudicial, ou seja, de questão essencial, decidida expressa e incidentemente no processo, efetivamente decidida lá nos Estados Unidos, se dessa resolução depender o julgamento do mérito. Nos Estados Unidos está escrito, quando a decisão é essencial para o julgamento. Inciso 2º do parágrafo 1º. A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Nos Estados Unidos, quando a questão é efetivamente discutida. Ou seja, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, só há indiscutibilidade futura a respeito da decisão sobre a questão prejudicial ou essencial ao julgamento do mérito, quando as partes tiveram ampla oportunidade de discuti-la. Não há coisa julgada quando as partes não têm oportunidade de discutir. Por isso que, no Brasil, se esclarece isso de modo mais enfático ainda, porque se diz, no final do inciso 2º do parágrafo 1º, que não se aplica a coisa julgada sobre questão no caso de revelia. Ao contrário do que acontece quando você pensa em coisa julgada sobre o pedido, quando não importa se o demandado é revel, quando você pensa em coisa julgada sobre questão, só há coisa julgada sobre questão quando o demandado participou do processo e pôde discutir a questão em pleno contraditório. Isso ainda é enfatizado mais ainda no parágrafo 2º do artigo 503. Diz o parágrafo 2º, a hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Em outras palavras, o que diz o artigo 503 do Código de Processo Civil? Que há coisa julgada sobre questão prejudicial ao julgamento do pedido, quando há contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia, e quando não há restrição probatória ou limitação à cognição. O Código de Processo Civil brasileiro fala, em outras palavras, o que diz o parágrafo 27 do Restatement americano, que fala em questão efetivamente discutida pelas partes. Ora, se ela tem que ser efetivamente discutida, não pode haver revelia nem restrição à discussão de alguma questão. O artigo 506, o artigo 503 diz respeito demonstra só
que a coisa julgada pode recair sobre uma questão prejudicial. O que se poderia falar desse artigo, na verdade, para se deixar as coisas mais claras, é que esta questão prejudicial que é suposta no artigo 503, obviamente não é a questão prejudicial que abria oportunidade para ação declaratória incidental no Código de 73. No Código de 73, exatamente porque a questão prejudicial só importava quando podia ensejar a ação declaratória incidental, a questão prejudicial era vista como a questão que abre oportunidade para uma ação declaratória autônoma. E não para a questão que é apenas um pressuposto para a resolução do pedido. Entretanto, quando alguém está preocupado com coisa julgada sobre a questão, pouco importa saber se essa questão abre ou não oportunidade para uma ação declaratória autônoma. Em princípio, alguém pode não querer propor uma ação declaratória de responsabilidade civil sem pedir indenização por dano. Porque o que há de usufruível a partir do exercício da pretensão ao reconhecimento da declaração de responsabilidade é o ressarcimento pelo dano. Né? Então, não é porque uma determinada questão, em regra, não abre oportunidade para uma ação declaratória, mas é apenas um pressuposto para o julgamento de uma ação condenatória, que não pode se falar em questão prejudicial suscetível de formação de coisa julgada no direito brasileiro. Quando se fala em questão prejudicial no artigo 503, é evidente que não se está aludindo à questão prejudicial que abre ensejo para a ação declaratória. Até porque a ação declaratória foi posta de lado. A ação declaratória é uma das coisas mais curiosas do direito processual mundial. É uma das coisas que mais rendeu trabalhos de doutrina que nunca foram bem discutidos. E uma das questões que menos benefícios práticos propiciou para os operadores do direito e para a administração da justiça. Tanto é que quem olhar para a jurisprudência da época do Código de 73 vai encontrar pouquíssimos julgados a respeito de ação declaratória incidental. A ação declaratória incidental era muito pouco usada. Eu mesmo, como advogado, raramente vi uma ação declaratória incidental. Nunca vi alguém... Olha, foram raríssimas as ações declaratórias incidentais que eu tive a oportunidade de trabalhar. Exatamente porque ninguém propunha ação declaratória incidental. E, entretanto, ver que a ação declaratória incidental não é utilizada e não é necessária não permite negar a grande relevância da decisão sobre uma questão necessária ao julgamento do pedido. Relevância em termos de indiscutibilidade futura, em termos de coisa julgada. No direito americano, além dessa decisão, desse precedente que foi formado em 71, no que diz respeito à patente de invenção, um caso que era muito comum dizia respeito aos acidentes em massa, principalmente aos acidentes de trem. Então, surgiram alguns casos em que, em face de um acidente ferroviário, a vítima, uma das vítimas, ou os familiares de uma das vítimas que morreu, propunham a ação de ressarcimento
alegando, obviamente, a responsabilidade da empresa ferroviária. Uma vez reconhecida, mediante amplo contraditório, discussão e investigação probatória cuidadosa, uma vez reconhecida a responsabilidade da empresa ferroviária, perguntava-se: é razoável admitir a rediscussão da responsabilidade da empresa ferroviária nas demais ações que podem ser propostas pelas outras vítimas do mesmo acidente ferroviário? A resposta só poderia ser uma. É claro que não. Se eu já decidi, a partir de prova formada, sob os cuidados da empresa ferroviária, que se diz a princípio não responsável, por que eu vou admitir que a mesma empresa ferroviária volte a discutir os mesmos fatos e a produzir alegações e provas destinadas a descaracterizar a sua responsabilidade em ações absolutamente idênticas, futuras, a serem propostas por outras vítimas do mesmo acidente? Falou-se aí, novamente, em collateral estoppel em benefício de terceiro, de parte que não participou do primeiro processo. Para os americanos, isso é uma evidência. No direito brasileiro, isso não é uma evidência. Não é uma evidência porque nós, obviamente, jamais nos acostumamos com a coisa julgada em benefício de terceiro. Isso porque o civil law jamais admitiu a coisa julgada em benefício de terceiro. De modo que o real problema é o de deixar claro que não admitir, por causa de uma herança cultural que se assenta num contexto político e social de 200 anos atrás, que é o contexto de 100 anos atrás, que é o contexto de Giuseppe Chiovenda, não permite que nós continuemos a repetir a mesma doutrina que tanta insuficiência traz ao processo civil de civil law e ao processo civil brasileiro. É óbvio que as razões que estão por detrás da coisa julgada sobre questão nos Estados Unidos são as mesmas razões que importam para nós termos coisa julgada sobre questão no direito brasileiro. O direito brasileiro convive com pessoas de carne e osso, como são os americanos. É uma sociedade que quer se desenvolver e que quer um Estado seguro e que não gaste dinheiro com demandas frívolas, como os Estados Unidos. Ora, se é assim, é evidente que nós temos que extrair do nosso tecido normativo processual a máxima efetividade que ele é capaz de produzir para tutelar os valores fundamentais consagrados na Constituição, os direitos fundamentais, as normas constitucionais. O Código de Processo Civil nada mais é do que o regramento das garantias de justiça contidas na Constituição. De modo que eu não posso ler o Código de Processo Civil em descompasso com a Constituição. Ora, quando eu estou pensando em coisa julgada em benefício de terceiro, alguém pode dizer: não, mas no Brasil não existe coisa julgada em benefício de terceiro. Por que ele diria isso? Ele diria isso porque sempre foi assim no Brasil. No Código de 73, entretanto, no artigo 472, estava escrito: a sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Entretanto, eu chamo a atenção de todos. Vão ao artigo 506 do Código de Processo Civil de 2015. Lá está escrito: a sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A
a expressão não beneficiando foi eliminada pelo legislador do tecido normativo processual. Com que intenção? Ora, com a óbvia intenção de permitir a possibilidade de o terceiro invocar a coisa julgada em seu benefício. É evidente. É claro, entretanto, que um intérprete que gosta de que o venda de forma exagerada, ou que se acostumou a copiar a doutrina italiana, ainda que feita a partir de uma legislação diferente da brasileira, que bom para os italianos se eles tivessem uma legislação igual à nossa. Certamente eles construiriam uma doutrina diferente, mas não tem. Agora, nós vamos ser tão tupiniquins ao ponto de copiar uma doutrina que é escravizada a uma legislação ruim, para não fazer valer uma legislação boa. Isso, obviamente, é o fim da picada. É o fim da picada, especialmente na medida em que o artigo 506 do nosso Código, ao excluir o não beneficiando, deixa claro que a coisa julgada só não pode ser invocada por terceiro em prejuízo de quem não participou do processo. Ou melhor, a coisa julgada apenas não pode ser invocada em prejuízo de quem não participou do processo. Pode ser até uma das partes, mas em prejuízo de quem não participou do processo. Aquele que não participou não teve oportunidade justamente de discutir, ou seja, de fazer exatamente o que o parágrafo 1º e 2º do artigo 503 diz que tem que ser feito para que exista coisa julgada sobre a questão. Discutir. Ora, quem não participou não pôde discutir. É por isso que a coisa julgada não pode ser invocada contra ele. Entretanto, quem participou e perdeu e teve o seu direito rechaçado pode ser prejudicado pela coisa julgada, invocada por um terceiro que não participou do processo em que proferida a decisão contrária àquele que bem participou em contraditório. É claro que isso, por ser importante para garantir a segurança jurídica, a coerência do direito, a eficiência da administração pública, a eficiência do processo e a efetividade da outorga da tutela do direito às partes, faz com que o artigo 506 do Código, embora, a meu ver, já muito claro, deva ser sempre e necessariamente interpretado à luz conforme a Constituição. E interpretar conforme a Constituição é interpretar conforme a segurança jurídica e a coerência do direito. 2 postulados constitucionais. Para que eu privilegie a segurança jurídica, eu tenho que dar ao terceiro a possibilidade de invocar a coisa julgada, formada em processo de que não participou, contra aquele que plenamente discutiu e foi vencido. Justamente para que haja coerência entre as decisões produzidas pelo judiciário e segurança jurídica. Essa é a interpretação que se impõe. Em outras palavras, considerando as ferramentas da interpretação jurídica, especialmente o direito comparado e a Constituição, não há como se negar hoje no Brasil a existência de coisa julgada sobre questão invocável por terceiro que não participou do processo. Eu defendo isso tudo nesse livro aqui, chamado Coisa Julgada sobre Questão. É um livro que eu escrevi a partir de um período que eu fiquei como professor nos Estados Unidos, na Columbia University, e tive a oportunidade de conversar com vários professores americanos a respeito do tema, e me convenci, de fato, de que a essência do problema que existe lá é a mesma que existe aqui. O problema é o mesmo, de modo que não há como não se admitir coisa julgada sobre a questão. E mais ainda,
E mais ainda, é muito curioso que no direito brasileiro alguém queira falar de precedente obrigatório em stare decisis sem falar de coisa julgada sobre a questão. Se eu falo para um professor americano, olha, lá no Brasil nós temos precedentes obrigatórios, mas os advogados, os juízes e os juristas sequer sabem o que é collateral estoppel. Ele vai me dizer, nossa, mas como? Então eles leem as orelhas de livro sobre precedentes? Eles não sabem falar inglês e falam sobre precedente obrigatório? Eles falam sobre teoria dos precedentes sem considerar o direito comparado? Então, vocês têm lá uma doutrina de meia pataca, uma doutrina que não é doutrina. Vocês têm operadores do direito que não são operadores do direito, não são operadores responsáveis. Justamente porque quem fala ou pretende falar sobre stare decisis ou precedente obrigatório tem que compreender o que é coisa julgada sobre a questão. E por uma razão muito simples. Se alguém pode ser prejudicado por um precedente formado em processo de que não participou, todo mundo sabe que um precedente vale para qualquer um que não tenha participado do processo em que o precedente foi formado. Se isso é possível, que dirá a decisão sobre a questão formulada, proferida, num processo em que o réu discutiu plenamente em contraditório e foi vencido. Ora, se eu posso invocar o precedente contra qualquer um do povo que não participou do processo, por que eu não posso invocar a decisão contra aquele que discutiu e foi vencido no processo? Só porque eu sou um terceiro? Ora, não há resposta para isso. É evidente que o terceiro, por muito maior razão, deve poder invocar a decisão em seu benefício. Porque aquele que discutiu e foi vencido sofre muito menos do que aquele que tem o precedente contra si imposto em face de uma decisão proferida em processo de que não pôde participar. Aliás, quando se discutiu o stare decisis e o precedente obrigatório nos Estados Unidos, você passou por essa discussão. Como se admitir que um terceiro que não participou do processo seja prejudicado por uma decisão a respeito de um direito que ele não pôde discutir? Como se admite isso? Isso não viola o contraditório? Essa é a pergunta que você fazia. Alguns sequer admitiam o precedente obrigatório por conta de que ele poderia ser utilizado contra alguém que não discutiu o direito. Mas ainda assim se admitiu o stare decisis e os precedentes vinculantes. No Brasil, se quer admitir os precedentes vinculantes, mas se ignora algo muito mais simples, que sempre foi admitido pelo direito de common law, que é a possibilidade de terceiro invocar em seu benefício decisão proferida em processo de que não participou, mas nunca em prejuízo de quem não pôde participar. Me parece que essas são as questões que realmente importam para suscitar um aprofundamento uma discussão e um estudo mais profundo por quem tem interesse a respeito da coisa julgada. Eu acho que já estou aqui há quase 1h15. Eu quero novamente agradecer ao Tiago a oportunidade que me deu de participar desse evento. Me sinto, como eu já disse, muito honrado por estar aqui com todos os amigos e colegas, e espero que... eu sei que eu fui enfático, mas eu acho que agora, nesse ambiente de online, a gente tem que ser enfático, senão o pessoal, esse cara falando lá,
começa a ouvir como se fosse um rádio, não está muito bom. Então, o cara tem que ser enfático para que ninguém durma, né, em outras palavras, entre aspas, para que a coisa não se torne desinteressante e para que possa propiciar um diálogo adequado e também promissor para o próprio ambiente da administração da justiça, para os próprios juízes e para os próprios advogados. Muito obrigado, Tiago. Foi um prazer. Professor, nossa, que aula brilhante. Muito obrigado pela exposição, pela profundidade e pela disponibilidade em dividir seu conhecimento hoje com a gente. Eu não sei se o professor tem aí também alguns cinco minutinhos aí para responder a indagações. Ah, perfeito. Enquanto os colegas se organizam, podem ser por áudio mesmo, ou para quem preferir, pode só colocar pelo chat. Eu tenho duas ponderações aqui, professor, e já vou colher aqui as perguntas que os colegas já estão colocando aqui pelo chat, alguns no privado aqui para mim. Primeiro, sobre as questões incidentais em que há um pronunciamento judicial declaratório, né, digamos assim, eu vou declarar a responsabilidade ou o dever de reparar o dano do sujeito. Eu lembro, com essa passagem, eu lembro das discussões de uma monografia do Teori Zavascki, saudoso Teori Zavascki, sobre a eficácia executiva da sentença declaratória. Poderíamos invocar esses motivos para se conferir eficácia executiva à sentença declaratória, também para se conferir eficácia executiva às coisas julgadas sobre questão. Eu poderia partir, por exemplo, em certas situações, diretamente para uma liquidação de dano, ou eu teria, como no caso de danos, né, materiais ou morais, enfim, eu declarei que ele tem dever de reparar o dano, ele é o responsável, seria uma declaração sobre a responsabilidade civil de alguém, né? Seria, ou seria muito além disso, né? Na verdade, isso é um problema. Isso é um problema tupiniquim, né? É um problema tupiniquim também. Porque, na verdade, não existe. Essa tese do Teori Zavascki é uma tese furada. Não é possível se executar uma sentença declaratória. Ou se admite que a sentença é condenatória, ou não se executa. De modo que o problema foi não ter sido reconstruída a doutrina de forma correta. O problema está justamente em não se admitir eficácia de coisa julgada a uma declaração, que é pressuposto da condenação. Entende? Mas isso tudo já por que eu digo que é tupiniquim? Porque é uma percepção intuitiva do problema teórico. É uma percepção intuitiva, mas não teórica, não adequadamente teorizada. É uma percepção não adequadamente teorizada de uma questão jurídica. Porque a questão, se fosse adequadamente teorizada, teria feito surgir a ideia de que nós estávamos diante não de uma sentença declaratória, mas de uma declaração prejudicial, ou seja, de uma decisão de questão prejudicial, que é um pressuposto para a condenação que pode ser executada. Porque a declaração não pode ser executada. Se eu peço só declaração de responsabilidade, eu não tenho que executar. Tanto é que eu posso, em tese, propor uma ação declaratória de responsabilidade civil. Mas quando eu proponho uma ação declaratória de responsabilidade, eu confesso que eu não tenho interesse na condenação e na indenização. Por isso que eu digo que está errada a doutrina do Teori Zavascki. Está errada, porque eu tenho interesse jurídico na mera declaração. Como existem célebres ações declaratórias de responsabilidade. Eu posso querer simplesmente que o réu seja declarado responsável, mas que ele não me indenize. Eu posso não ter interesse na indenização. Eu posso querer simplesmente uma declaração de responsabilidade, de modo que eu tenho interesse na declaração também. Ora, se eu tenho interesse na declaração também,
e posso postular tanto declaração quanto condenação, em termos teóricos, quando eu não busco a condenação, eu não posso executar a declaração. Eu tenho que colocar aí o plus da condenação para transformar com o metal da declaração a sentença em executável, incapaz de dar ensejo à execução forçada. Quando eu não faço isso, ela não é passível de execução. Agora, isso já demonstra que tem algo errado na doutrina tradicional. O que há de errado? Há de errado na doutrina tradicional a não percepção de que toda condenação é feita com o metal da declaração da responsabilidade. Que a condenação a pagar a indenização é feita com a substância da declaração da responsabilidade. E a declaração da responsabilidade é tão importante que pode fundamentar ações outras futuras em que eu esteja buscando outros bens da vida. Como, por exemplo, outra parcela da indenização. Numa eu peço dano emergente, na outra lucro cessante. Ou numa eu peço dano material, na outra moral, ou vice-versa. Eu posso pedir dano moral e na outra dano material. O problema é eu ser obrigado a rediscutir a mesma questão no segundo processo. E mais, né? Justamente porque eu posso discutir é que a segunda ação surge. Porque se o réu sabe que ele não pode... Aliás, se o autor sabe que ele não pode discutir, ele não vai propor. Ele não vai ocupar o tempo do judiciário com uma demanda que, na verdade, em essência, já foi resolvida. Eu já declarei que você não tem responsabilidade, que o réu não tem responsabilidade. Agora você vem me pedir indenização por dano moral? Eu já disse que você não tem indenização por dano patrimonial, mas é porque o réu não tem responsabilidade, né? Então, eu já declarei que o réu não tem responsabilidade. Então, certamente, num país em que a coisa julgada sobre a questão se consolidou, essa segunda ação sequer é proposta. Mas é interessante que essa questão da declaração poder suscitar execução é uma solução que, a meu ver, é teoricamente errada para um problema prático percebido e que poderia ensejar uma outra resposta teórica. Mas em termos práticos, acabou recebendo uma solução razoável, digamos assim, né? Obrigado, professor. E também esse impedimento, né, esse stopper, esse efeito de impedir a demanda segunda, né, as posteriores, nos Estados Unidos é até um fator de fomento de acordo, né? Muitas vezes, até na primeira ação, eles fazem um acordo para evitar que haja um contraditório efetivo, né? Se reconhece para que não se gere um stopper ali para... É interessante que nos Estados Unidos ainda a coisa fica mais interessante ainda, porque quando há um acidente que causa danos múltiplos, o que acontece? Quando é proposta a primeira demanda e se parte da premissa de que a coisa julgada da primeira demanda define as prováveis ações dos outros prejudicados, a tendência é se procurar um acordo com todos. A tendência é procurar um acordo com todos ou se prestar uma atenção e se dar um cuidado todo especial à primeira demanda para evitar uma coisa julgada contrária. Há até mesmo alguns que dizem o seguinte, que não seria razoável, não seria justo permitir que a coisa julgada, formada numa primeira ação, possa prejudicar a empresa que é acusada de ter cometido o dano em face de todos os demais que se dizem prejudicados. Porque isso seria, digamos assim, exigir um direito de defesa excessivo, muito preciso, muito adequado do demandado.
Eu acho que isso é uma bobagem, porque direito de defesa você exerce numa ação individual ou numa ação coletiva que diz respeito a todos, né? O direito de defesa é o mesmo. Você vai discutir a existência da responsabilidade. Então, o que alguns dizem? Olha, se você é demandado e teme ganhar a primeira ação, a segunda ação, a terceira ação, a quarta ação e perder a quinta. E daí, por conta do fato de perder a quinta, ser prejudicada nas outras 100, já que é esse o teu medo, faz o seguinte: quando você é citado da primeira ação, propõe uma ação declaratória inversa contra todos aqueles que foram afetados pelo acidente. E daí vamos discutir, vamos coletivizar o acidente e a questão da responsabilidade num processo só, para evitar decisão, para evitar insegurança jurídica e para evitar a distribuição da justiça de forma desigual entre os litigantes. Essa é a solução dos americanos. O réu é que tem que propor ação declaratória, se quiser, contra todos. Porque o argumento que surgiu na doutrina americana foi o seguinte: foi a de que o réu, a empresa ferroviária, pode contestar a primeira demanda da primeira vítima e ganhar. E ganhar as 10 primeiras demandas e perder a 11ª. Quando ele perde a 11ª, ele também perde as outras 50, por exemplo, que diz respeito às demais vítimas. Porque a coisa julgada só beneficia, não prejudica, né? Então, se as 10 primeiras demandas levam às sentenças de improcedência dos pedidos das vítimas, as outras vítimas não são prejudicados pela coisa julgada formada contra as primeiras vítimas, mas podem ser beneficiados pela 11ª sentença favorável a uma das vítimas. Esse é um argumento até que me parece razoável, porque você poderia pensar, pô, mas se ele ganhou 10 e perde uma, aí não há uma contradição entre julgados que está frisando a insegurança jurídica e a incoerência da distribuição da justiça ao se prejudicar aquele que perdeu uma e ganhou 10? Então, o argumento é sério, é válido. Mas como que você negou esse argumento? Você disse o seguinte: olha, você é tão preocupado assim em ganhar 10 e perder uma? Então faz o seguinte: na primeira que você é citado, volta com uma ação declaratória contra os 100. Se você não voltar com a declaratória contra os 100, você está abrindo mão, então, da segurança jurídica e correndo o risco de ser prejudicado pela coisa julgada, que vai beneficiar uma das vítimas e todas as demais. Mas tudo, você pode resolver isso sozinho. Basta que você proponha a declaratória. E isso por que foi bom nos Estados Unidos? Porque isso gerou a coletivização das demandas. E, portanto, uma eficiência muito maior para o Poder Judiciário, evitando insegurança e incoerência. Não é muito melhor que um juiz julgue as 100 demandas mediante uma única instrução do que as 100 demandas sejam distribuídas por 100 varas diferentes, em comarcas diferentes, sei lá, né? Uma inversão de ônus, né? Até do claro, demandar, né? De ônus, de advogar. Mesmo as partes vão ter que pagar, vão gastar menos dinheiro, a prova vai ser uma só, em vez de 100. Menos funcionários, menos juízes se dedicando a uma mesma questão, desnecessariamente. Porque o trabalho do juiz é um trabalho precioso, né? É um trabalho de um intelectual, de uma pessoa que está ali para despender energia com coisas que importem. Por que, se uma questão pode ser solucionada mediante uma tacada só, vão se exigir 100 tacadas para resolver a mesma questão, né? Eles resolveram um problema assim. Propõe ação declaratória. Aqui no direito brasileiro, ele vai dizer, mas não se pode obrigar o réu a propor uma ação. Bom, mas não se pode obrigar o réu a propor uma ação por quê? É ônus, né? É o ônus. Se quiser. Nesses casos de danos coletivos, de litígios coletivos, o réu é obrigado a propor.
É a mesma coisa do que uma class action. É uma class action ao inverso, na verdade. É uma ação coletiva, né? Professor, também o Frederico Borges perguntou aqui para a gente se o senhor entende, né? Acho que travou. Tá com o senhor, doutor Tiago. Eu pausei porque a gravação pode voltar, tá bom? Deu? O doutor Tiago. Doutor Tiago, tá o seu mic... Ah, Deu certo. Está me ouvindo, Tiago? Aí, agora sim. Agora sim. É porque estava desabilitada a função de De som. habilitar o próprio som, e aí quando eu retornei sem o status lá de co-anfitrião, e eu não Ok. consegui ativar meu microfone. Aqui deu um pico de energia, e meu roteador reiniciou aqui, eu tive que rotear do celular para entrar aqui. Ótimo. Aí que bom que deu certo. Foi bom. E só para finalizar também, não deixar todos esperando, o senhor também deve estar muito cansado. Eu sou duas coisinhas mais pontuais. O senhor pensa que a questão prejudicial, quando decidida, ela deva necessariamente ser levada ao dispositivo da sentença ou automaticamente, levando ou não, ela faz coisa julgada, ou é só questão de técnica? Essa é uma questão que foi colocada por alguns processualistas, né? Que ela deve ser levada ao dispositivo, para complicar desnecessariamente a situação. Complicar por quê? Porque o dispositivo diz respeito ao pedido. Eu não preciso decidir a questão no dispositivo. A questão é discutida, aliás, a questão é decidida na fundamentação da sentença que julga o pedido. Então, se na fundamentação da sentença é abordada a questão resolvida, né, decidida, não vejo necessidade que ela seja explicitada no dispositivo. Agora, se por uma questão de clareza, acho que tudo, como nós estamos começando agora a trabalhar com a questão da coisa julgada sobre questão, redundância, questão da coisa julgada sobre questão, talvez seja bom até que o juiz explicite, né, no dispositivo o julgamento da questão, mas não que seja isso necessário. Quando fica claro na fundamentação a resolução da questão, eu posso invocar a decisão da questão num processo subsequente. Agora, por uma questão de clareza, talvez seja conveniente, mas não por obrigação, mas por conveniência, se evidenciar como a questão foi decidida no próprio dispositivo. Perfeito. Perfeito. Inclusive, eu acho que é o Alexandre de Freitas Câmara, né, que defende essa necessidade, e, inclusive, se a sentença não o fizer, ela seria embargável de declaração. Seria E, professor, a última questão aqui. O senhor entende que essa produção, né, de coisa julgada sobre a questão,
ela depende de uma provocação expressa das partes que provocam o juiz a deliberar a respeito específico daquela questão, ou, dado o direito posto ali, o que for decidido, automaticamente, se for uma questão, ela fará, e tiver naqueles limites, ela fará, sim, coisa julgada, independente se as partes mencionaram ou não essa suscetibilidade de fazer coisa julgada, né, sobre uma questão incidental. Se ela for uma questão, basta que ela seja necessária para a resolução do pedido. Ela não pode ser uma questão que não importa para o julgamento do pedido. Mas se ela for necessária, ainda que, e se ela foi discutida, não é preciso que nenhuma das partes peça que recaia sobre a questão a coisa julgada, porque isso iria retornar à época da declaratória incidental. Não é preciso. De fato. Eu também imaginei nesse sentido mesmo. Aliás, o juiz pode até suscitar de ofício a questão e dar às partes a oportunidade de discuti-la. Digamos que o demandado não invoca a questão, mas o juiz percebe a questão. Ele suscita a questão de ofício, mas como ela tem que ser discutida para a coisa julgada recair sobre ela, ele dá às partes a oportunidade de falar sobre ela. Claro. Né? Até porque sempre tem que ser assim hoje, até em outras situações. Dá às partes a oportunidade de produzir provas, se for o caso, e de argumentar sobre ela. Uma vez feito isso, ele decide também. Também pode decidir sobre a questão. O obstáculo para fazer essa coisa julgada, professor, que é referente à revelia, a gente poderia invocar isso também quando, embora não seja revel, sobre aquele ponto específico, ele não se utilizou do ônus da impugnação especificada, naquele ponto ele se omitiu e gerou a presunção de veracidade. Também, nesse caso, haveria um impedimento para formar a coisa julgada sobre aquela questão? Ou só se realmente ele não contestar? Esse é um problema da coisa julgada sobre questão. Ela tem que ser discutida pelas partes. Ela tem que ser discutida. Então, tem que haver pelo menos a impugnação. Então, se aplica também a hipótese em que a questão não é impugnada. É por isso que, quando ela é vista de ofício pelo juiz como necessária para a resolução do pedido, para que sobre a coisa julgada, para que sobre a questão recaia a coisa julgada, o juiz tem que dar oportunidade para as partes discutirem. Ou seja, a mesma razão que impede que recaia a coisa julgada sobre a questão suscitada de ofício e não discutida, impede que recaia a coisa julgada sobre a questão não impugnada. E aí, mesmo se o réu se silenciar, professor, sobre essa provocação, ele não querendo que faça coisa julgada, ele, né, não falarei. O senhor entende que talvez seria até um venire, né? Não sei. Isso é um problema, mas essa é exatamente a distinção entre a coisa julgada sobre o pedido e sobre a questão, né? A coisa julgada sobre o pedido independe de contestação, de participação do réu. No caso de revelia, a coisa é julgada. Agora, quando ela não é discutida, se entende que não há coisa julgada, porque a discussão seria uma garantia de que, numa demanda futura, eu não vou ser surpreendido com uma decisão sobre uma questão que em princípio, eu não pude discutir. É que se parte do pressuposto que você pode discutir, e não que você não quis discutir para não ser prejudicado futuramente. Agora, é claro que, dentro de uma estratégia de advogado, também se pode pensar, não, eu não vou discutir para não ser prejudicado futuramente. Então, por exemplo, é proposta uma ação de alimentos contra mim. Eu não discuto a relação de parentesco para não permitir a formação da coisa julgada sobre a relação de parentesco e pago os alimentos. Porque daí eu não tenho outra defesa, né? Na maioria das vezes, eu só posso discutir que eu não tenho
capacidade econômica para pagar aquilo que o autor quer. Daí eu vou me limitar a discutir a capacidade contributiva para pagar aquilo que o autor quer. Mas eu não vou poder negar mais que eu sou pai, né? Porque se eu negar que eu sou pai, eu vou propiciar a formação de coisa julgada. Agora, por uma questão de estratégia, eu posso pensar, eu não vou colocar o patrimônio em risco, e os filhos do cara podem dizer, contra aquele que não é filho reconhecido. Não coloque a questão patrimonial da herança em risco, permitindo a formação da coisa julgada, quando você pode discutir uma questão menor, que é a dos alimentos. Se você for condenado a pagar um pouco de alimento, tudo bem, né? Mas nós não vamos ter que dividir a herança com o sujeito que propôs a ação de alimentos. Embora ele vá poder discutir isso depois, né? Mas o problema não é resolvido desde logo. Agora, veja que interessante, ainda fica dessa forma, a critério do demandado, os limites da incidência da coisa julgada. Não se retira de forma absoluta das partes a configuração da coisa julgada. Né? Mas essa é uma exigência que existe tanto nos Estados Unidos quanto na lei do direito brasileiro. Isso não dá para negar, porque os parágrafos do artigo 503 são enfáticos no sentido de que, em caso de revelia e de não discussão da questão, não há coisa a julgar sobre a questão. No direito inglês não é assim. No direito americano, estadunidense é. Olha só, Agora, no direito brasileiro, como a gente está caminhando, também não vamos querer tudo antes de não ter nada. Né? A gente não tem nem coisa a julgar sobre a questão já. Né? Então, vamos aos poucos, eu acho que está indo bem. Se a gente tiver coisa julgada sobre a questão, já vai ser... E se isso for bem utilizado pelos advogados e pelos juízes, pelos tribunais, vai render muito, tanto para o interesse dos litigantes, do advogado, quanto para a administração da justiça. Eu acho que é mais importante do que os próprios precedentes, de certa forma. Eu também eu acho que, se for muito bem aplicado, né, e bem compreendido, nossa, principalmente pelos grandes litigantes, né, eles perceberem isso. Bom, professor, foi isso, então, não temos aqui mais indagações dos colegas, e eu só tenho a agradecer. Né, Imagina, eu que agradeço. Senhor, pela disponibilidade, pela brilhante palestra, né, os seus escritos e suas aulas já são conhecidos de muitos de nós, talvez uma outra pessoa, algum aluno tenha tido aqui um primeiro contato, né, visual, mas vejam todos aí o nível de profundidade que há, né, numa questão ali, numa modificação legislativa, num preceito legal ali que parece desapercebido, né, por muitos, e que o tanto que pode gerar, o tanto que há por trás, né, de um dispositivo. Bom, professor, então, fica aqui o agradecimento da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás. Espero encontrá-lo em outras oportunidades e em breve, quem sabe, até algum evento presencial, né, se Deus nos permitir. Isso aí. Ótimo. Obrigado. Então, um abraço em todos aí em Goiás, a todos que estão presentes. Foi uma honra muito grande estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então, uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até logo. Até a próxima vez. Tchau. Tchau, tchau. Tchau a todos.